O Supremo Tribunal Federal abriu licitação de até R$ 249 mil para contratar uma empresa de monitoramento digital com o objetivo de acompanhar menções à corte e aos ministros nas redes sociais. Esse serviço prevê análises de menções positivas, neutras e negativas, alertas diários sobre temas com potencial de repercussão e relatórios mensais sobre impactos das postagens e humor do público. Segundo a reportagem do portal Metrópolis, o monitoramento também busca mapear formadores de opinião e identificar quem são os principais críticos do STF nas redes. A medida é apresentada no contexto de uma preocupação da Corte com sua imagem pública. A gente vai conferir os detalhes na matéria do André Chaldes, no portal Metrópolis, aqui na coluna da Andresa Matais. Então eu divido a tela aqui com a matéria do Chaldes. E o título é o seguinte: Supremo contrata monitoramento para saber quem são os seus críticos nas redes sociais. Então, um contrato de até R$ 249 mil é um edital que a Corte explicita o objetivo de saber se as menções ao Supremo nas redes sociais estão sendo positivas, neutras ou negativas. Essa empresa que vai ser contratada, aí, edital que está previsto para dia 11 de maio, empresa que vai ser contratada para fazer essa avaliação diária, então vai ter aí boletins diários e também mensais sobre como é que as pessoas estão vendo o Supremo Tribunal Federal e também os seus ministros nas redes sociais. Essa empresa vai ter que monitorar algumas redes sociais específicas, como o X, o antigo Twitter, YouTube, Instagram, Kawaii, entre outras redes sociais. Com os relatórios mensais, o Supremo quer saber os impactos das suas postagens, o sentimento do público nas publicações envolvendo a Corte e até quem são os principais formadores de opinião que estão falando sobre o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo quer saber quem está falando sobre ele ou quem é que está falando sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a gente está saindo aí de um momento, saindo não, ainda estamos em um momento conturbado para a Suprema Corte, onde teve aí o escândalo do Banco Master, com o envolvimento de alguns ministros, tivemos aí o envolvimento do ministro Dias Toffoli, ministro Alexandre de Moraes e outros ministros também. Então, um momento em que o próprio Poder Executivo vem tentando se distanciar do Supremo Tribunal Federal e agora o STF lança a mão de uma licitação para contratar uma empresa nesse valor de quase R$ 250 mil para que essa empresa faça um mapeamento de o que está sendo falado nas redes sociais e quem está falando nas redes sociais sobre STF e sobre os seus ministros. Eu já quero dar bom dia para o Felipe Monteiro, para a gente falar um pouquinho sobre isso e sobre a real necessidade desse monitoramento, desse mapeamento do Supremo Tribunal Federal. Felipe, muito bom dia. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Qual a real necessidade disso? Para que o Supremo Tribunal Federal precisa saber disso, levando em consideração também que o STF já tem as suas redes sociais, já tem o seu site, o STF já tem a sua TV, o Supremo tem a TV Justiça. Por que o STF quer saber o que estão falando nas redes? E também o STF já tem a sua assessoria de imprensa, né, que pode fazer esse monitoramento e prestar esclarecimentos à sociedade por meio da internet, do seu site, do seu portal e da própria TV Justiça. Então, eu queria saber o seu posicionamento, a sua opinião sobre esse assunto. Bom dia. Bom dia, Neila. Bom dia aos telespectadores. Neila, preocupante, né? A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal contrata uma empresa de monitoramento da internet para saber qual é a abrangência, né? Qual que é a amplitude das suas publicações, mas também conhecer os seus críticos, fica a pergunta, né? O que o STF vai fazer a partir do momento que recebeu o relatório da empresa de consultoria com o nome dos críticos? Vai colocar os críticos, todos eles, no inquérito da fake news, interminável inquérito da fake news, né? Então, realmente, é uma situação que eu vejo com bastante preocupação, né? No meu modo de ver, o Supremo Tribunal Federal não deve, né, se preocupar com a opinião da sociedade em relação à sua atuação. Ele deve se preocupar, sim, né, e ter uma conduta... tem que se preocupar, sim, dos ministros terem uma conduta com lisura, honestidade. Então, muito mais importante, na minha opinião, que contratar essa empresa de monitoramento é aprovar o Código de Ética
dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Neira, porque não tem um sentido isso, né? Aí fica a pergunta, né? É, até que ponto a crítica ao Supremo Tribunal Federal, as críticas legítimas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, seria um ataque à Suprema Corte? A gente viu inúmeras vezes o ministro Gilmar Mendes falando, né, que o ataque, a crítica, né, aos ministros, a crítica à Suprema Corte, seria um ataque ao Estado Democrático de Direito. Essa visão, eu não pactuo com ela, Leila. Então, eu entendo, eu vejo com uma certa preocupação o STF querer monitorar e conhecer os críticos da Suprema Corte e os críticos dos ministros da Suprema Corte. Felipe, na sua opinião, o lugar de juiz, de ministro se manifestar é nos autos ou há mesmo a necessidade de que os ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestem nas redes sociais ou por entrevista ou entrevista coletiva quando se sentem ameaçados, que é o que eles estão dizendo, né? Que o Supremo Tribunal Federal vem sendo ameaçado desde a época da trama do golpe e agora também com esse inquérito das fake news, que já dura aí mais de 7 anos. Neira, essa é a grande questão, né? O problema do STF, né, não é crítica ao STF. O problema do STF são as condutas dos ministros da Suprema Corte, né? A sociedade começou a colocar em xeque, né, o Supremo Tribunal Federal, começou a diminuir o grau de confiabilidade do Supremo Tribunal Federal quando viu, né, essas questões todas envolvendo os ministros, né? Mulher de ministro do Supremo Tribunal Federal contrato de 130 milhões de reais para o Banco Master, ministro do Supremo Tribunal Federal relatando um caso do Banco Master. E no passado, é bom lembrar, o Fundo Nacional do Banco Master comprou cotas do resort da família, em que ele tinha cota. Ou seja, o grande problema do Supremo Tribunal Federal não é a crítica que se faz no Tribunal Federal, porque as críticas são legítimas, né? E faz parte da democracia você respeitar e observar a crítica que se faz e dar possibilidade das pessoas criticarem. O problema do Supremo Tribunal Federal são as condutas ilícitas e ilegítimas dos ministros que a sociedade começou a questionar, né? Então, na minha opinião, a confiabilidade da sociedade em relação ao Supremo Tribunal Federal vai mudar se mudar as condutas desses ministros, né? Agora, não dá para te aceitar, Nira, em 2026, que o STF faça uma contratação de empresa para fazer e conhecer os críticos, né? E aí fica a pergunta, esses críticos todos vão acabar no inquérito interminável das fake news? Na minha opinião, tem grande chance de acontecer. Tem grande chance de acontecer. E o que vai acontecer com esses críticos, né? Já teve muita censura. Alguns casos, me veio na cabeça aqui agora o Monark, mas tem outros casos também de pessoas que falaram sobre o Supremo Tribunal Federal e que chegaram a ser censuradas. Não obstante a preocupação dos Estados Unidos, aí a gente não precisa chegar no mérito se a preocupação dos Estados Unidos ou do Elon Musk à época, se era uma preocupação legítima ou ilegítima, mas ela de fato aconteceu, ela de fato ocorreu. A própria rede social X foi suspensa por conta de uma determinação do Supremo Tribunal Federal, uma grande rede social, uma rede social de muito acesso no Brasil. A gente está falando de um dos maiores países do mundo, Felipe. A gente censura uma das maiores redes sociais em um dos maiores países do mundo, em que é uma democracia, aí começa uma grande preocupação. Há que se preocupar de fato com isso. Por que censurar uma rede social em um país em que há liberdade de expressão, em um país em que há uma democracia? Então, a gente volta a falar sempre sobre as mesmas coisas, né? Um Supremo Tribunal Federal que quer monitorar quem fala sobre ele, para quê? Qual o objetivo disso? Não vejo sentido. Não tem sentido nenhum, Lira, não tem sentido nenhum. Aí tem uma questão também que é importante destacar, né? Eu até entendo que 2026, né, a época das redes sociais, a época da internet, que uma informação que você faz se propaga de forma muito mais rápida, né? Eu até entendo que uma instituição, né, queira entender como é que está indo, né, a questão da opinião, né, da Suprema Corte em relação à sociedade, né? Mas não dá para te aceitar e esse monitoramento vá direto em detalhar quem são os críticos, né, do Supremo Tribunal Federal, né? E aí você pensa, onde vai acabar isso aí? Na minha opinião, o STF não está preocupado em saber se as suas notícias estão se chegando no público, se os seus julgamentos importantes estão chegando à sociedade. Se for isso, eu acho que é legítimo até, né? Mas, pelo visto, não. Pelo visto, a abrangência desse serviço é saber quem são os críticos e poder calar os críticos, né? E não dá para aceitar isso em 2026, Lira. Infelizmente, o STF está indo por um caminho, na minha opinião, completamente errado e equivocado. Para melhorar a postura do Supremo Tribunal Federal, para melhorar
a opinião da sociedade em relação ao Supremo Tribunal Federal, basta melhorar a forma como os juízes atuam em cada um dos casos. A gente vai falar mais sobre código de ética hoje. Daqui a pouquinho a Marília Ribeiro entra com a gente para falar sobre isso também, porque teve convenção do Partido dos Trabalhadores no final de semana aqui em Brasília e o PT mostrou